Muito bem, é segunda-feira, 10 de fevereiro, e a gente aqui sempre prioriza saúde. E quando me sugeriram essa pauta, eu falei, eu preciso levar para os meus amigos, porque o mundo inteiro, está utilizando essa tecnologia em várias partes do mundo e que ajuda a descobrir células cancerígenas. É a biópsia líquida. Vamos saber para que serve esse exame, como é que ele é feito. E eu vou começar agora com a médica que atua na medicina integrativa, faz várias pesquisas, viaja ao mundo e hoje está aqui comigo a doutora Clarissa Oliveira. Muito obrigada por ter vindo, Clarissa. Tá aqui, muito obrigada também. Então, vamos falar da biópsia líquida que está sendo utilizada no mundo inteiro. Há bastante tempo já. O que é? Como é que esse exame é feito? Embora o nome não seja muito comum, você pensar em biópsia líquida. A biópsia, a gente pensa em um pedacinho da lesão e uma análise molecular, celular. A biópsia líquida, ela analisa, são vários marcadores. Então, a gente colhe uma amostra, uma tecnologia que tem crescido nos últimos anos muito, as pesquisas com a biópsia líquida, e ela analisa através do sangue, de uma pequena amostra de sangue, em torno de 20 ml, 15 a 20 ml de sangue, analisa marcadores que identificam o câncer, um mapeamento da situação, das características do câncer. Clarice, ele pode ser feito, por exemplo, quando eu tenho a suspeita do câncer, ou a biópsia líquida pode ser feita em várias fases da doença? Principalmente para ampliar a proposta terapêutica. Há uma grande aplicação da biópsia líquida hoje, que tem crescido inclusive muito, é para ampliar essa visão terapêutica e para fazer segmento de avaliação de resultados terapêuticos. Isso é incrível, porque imagina você quando você está diante de um câncer, você tem um diagnóstico como câncer. E qual é a vantagem? Você ter um mapa, você saber que o câncer é uma pizza, eu falo assim, com muita simplicidade para as pessoas entenderem. O câncer é uma pizza com vários pedaços e cada pedaço um sabor diferente, ou seja, um fator de risco diferente. Então, quando você olha para aquela pizza, você tem que avaliar inflamação, intoxicação, padrão genéticos, vias de sinalizações de várias naturezas. Então, aquilo ali, esse mapeamento, ele dá esse norte de qual é o melhor caminho terapêutico. Ou seja, o melhor remédio. O melhor remédio. Analisa o quimioterápico como se fosse um antibiograma, o teste do quimioterápico e também de substâncias naturais. Uma grande vantagem hoje da biópsia líquida é avaliar substâncias naturais que podem ser envolvidas no tratamento do câncer. Que tipo de substância natural? Para o pessoal entender. Por exemplo, curcumina. Que é um açafrão? Curcumina, vitamina C, várias substâncias, são muitas substâncias testadas ali na biópsia líquida que dá para a gente uma característica individual. Isso é muito bonito, porque trata-se de um exame que traduz uma identidade da doença. O câncer, ele pode ser o mesmo câncer de mama, com a mesma sobrenome, Vamos pensar no câncer de mama, tubular, invasor. Você vai ter ele com milhões de outras possibilidades de variações, que são essas identidades de vias de sinalizações genética, que permite apontar mais soluções terapêuticas. O caminho, ele é bem personalizado. Muito. Esse exame permite isso. Muito. Então, por exemplo, eu tenho vários casos na minha família de câncer. Se eu fizer a biópsia líquida, ele já pode me mostrar. E aí a gente trabalha a prevenção, aí não seria assim? Outro exame. A biópsia entendi. líquida, ela vai prestar para a gente, mais no caso da doença, de ampliar o perfil terapêutico. Diante de um diagnóstico, se a gente conseguir, o melhor cenário é que você tenha uma biópsia líquida antes de começar o tratamento. Porque você vai ter muita assertividade. E hoje a gente precisa dizer para as pessoas que o câncer, ele ampliou muito essas pesquisas e as soluções do tratamento complementar, que vai de encontro com estilo de vida, com saúde, tratar microambiente tumoral. Então, o que está envolvido no câncer colabora muito para que a gente entregue uma melhor resposta no tratamento da doença.
E a biópsia líquida, esse exame pode ser feito para qualquer tipo de câncer ou não? A biópsia líquida no sangue tem alguns tumores que são melhor, né, tem mais pesquisa, mais evidência e melhor indicação. Agora, os tumores cerebrais, por exemplo, não vai ter eficácia, então é uma outra coleta, líquor, então, mas geralmente a maioria dos tumores é possível a gente se beneficiar com esse mapeamento, que é a biópsia líquida. Tem até uma amiga nossa participando aqui, você sabe que a turma participa, né, Que Clarice? bom, né? Que bom. E ela até estava falando sobre a questão do câncer do intestino, por exemplo. É um dos mais interessantes, o que tem mais nível de evidência e estudo é os tumores de colo retal. Que é possível, porque ela fez uma colonoscopia e aí encontrou o que ela chamou de caroço. Então, a biópsia líquida pode complementar? Pode complementar, pode contribuir. Pode contribuir muito, e mudar o cenário. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor para poder ajudar. E hoje, esse exame, você falou que ele já tem um tempo, né? Olha, já tem a história e a evolução das pesquisas, é bem antiga, né? A história da evolução da biópsia líquida. É uma análise da célula e de vias moleculares do câncer. Então, a biópsia líquida, ela já tem... Eu comecei eu fui estudar sobre biópsia líquida em 2010, 2011. Desde 2012 eu venho fazendo esse exame. Hoje a gente tem um banco de dados de mais de 1.200 resultados e alguns muito surpreendentes. Por quê? Quando a pessoa não tem mais perspectiva terapêutica, isso já significa tudo, né? Porque é isso que foi o início, né, para as pessoas começarem a se atenar para uma outra possibilidade. E isso abre uma esperança, entende? Porque isso, quando você não tem mais o que fazer e você está diante de um mapeamento, eu já tive casos que abria uma única em 100 tipos de quimioterápicos ou imunoterápicos ou outras drogas testadas, apareceu um. Isso é um grande fato, você concorda? Concordo. Imagina que uma pessoa, e quanto antes a gente tem resposta, está preservado esse organismo, porque a gente sabe que a resposta ao câncer é a resposta global, integral, 360 graus, a gente coopera. E trabalhar essas doenças graves, ela precisa dessa cooperação sistêmica, da resposta ao estresse oxidativo, à inflamação, as vias de sinalização genética, né? Que eu sempre digo que é essa visão 360 graus que responde, que resolve. Clarice, a biópsia líquida hoje, ela é acessível para todo mundo, vamos dizer assim? Olha, vamos fazer uma análise aqui. A biópsia líquida, ela é equiparada com outras biópsias que a gente tem de estudos moleculares, né? E a biópsia líquida, pelo resultado que ela entrega, se fizer uma avaliação, hoje eu defendo essa bandeira, que a gente devia ampliar a nível de convênios e etc. e tal, né? Eu sou uma pessoa extremamente engajada nesse processo aí de dar isso, de tornar isso mais acessível, inclusive é um pedacinho do meu trabalho. Mas a biópsia líquida, ela tem um valor, né? Um valor agregado, que se você entender, assim, eu como médica que estou do outro lado, que quero oferecer ao paciente uma perspectiva, né, abrir uma esperança, eu acho extremamente barata, sabe, assim, não é que é tão difícil falar barato ou caro, porque é o que você falou, algumas pessoas, uma perspectiva muito grande, né, uma possibilidade. Mas o que é isso? O que significa isso? Melhorar. Os reagentes que você vai usar, eu tinha um grande amigo que, né, infelizmente não está mais com a gente, que a gente era muito amigo nas pesquisas, o Dr. Luiz Goulart. Quando ele viu, a gente estava tentando estabelecer um paralelo aqui na UFA, a gente estava muito feliz. Ele dizia assim: Clarice, esse exame é muito subsidiado. Ele falava para mim, isso é barato, porque o tanto de análises que dá é riquíssimo. Você vai mais de 100 quimioterápicos e substâncias naturais e abre perspectivas. Abre esperança, porque a pessoa fica na busca, com a ajuda de vocês, de justamente isso, uma esperança de norte, um caminho, né? E assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as minhas amigas que fizeram o curso comigo naquela época, a gente vem em encontros anuais, eles repetem com 6 meses, o poder aquisitivo é outro, né, da média. E aí eu consigo aprender com eles essa perspectiva de tempo de uso de substâncias naturais, porque olha, uma via você consegue mudar uma via com 6 meses, às vezes com 1 ano. É muito bom, né? A gente está falando de sobrevida, né? A gente está falando de mais dias de vida. A gente está falando de qualidade, porque quando o tratamento é de precisão e assertivo,
você vai ter, com certeza, menos efeitos colaterais, menos dano. Você pode, né, é outra conversa, é outro andar. Eu preciso te agradecer por você ter tirado um tempinho da sua agenda, vir aqui hoje, conversar com esse público que está prestando atenção sobre a biópsia líquida e apresentar esse mundo e essa possibilidade para a gente. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada também. Volte mais vezes, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Doutora Clarissa Oliveira, ela que é médica, atua ali na área da medicina integrativa, faz muitas pesquisas, né? Eu conheço um pouco do trabalho dela. É uma pesquisadora e uma apaixonada pelo que faz. Muito obrigada, boa semana. Agradeço também. Tá?